Você crê? Ótimo. Mas sua fé tem prova? A obediência é a resposta. O renomado pregador batista inglês Charles Spurgeon certa vez disse: a obediência é a linguagem universal da fé. Seja bem-vindo à jornada pela série Atitudes de Fé em Tempos de Crise. Na nossa última mensagem abordamos sobre a fé inabalável e descobrimos que ela não é um otimismo raso ou um sentimento passageiro, mas uma convicção profunda e uma dependência real em Deus. Hoje avançaremos um passo fundamental, entendendo como essa fé inabalável se manifesta. E para que você não perca a continuidade desta série transformadora e seja edificado a cada nova reflexão, eu o convido desde já a se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar aqui o sininho de notificações. Assim você será sempre avisado que uma nova mensagem for ao ar e poderá compartilhar com seus amigos, com seus familiares, esta palavra que nos edifica. Muitas vezes a palavra obediência nos remete a regras, obrigações ou até mesmo a um fardo pesado. No entanto, para a fé bíblica, a obediência é muito mais do que um mero cumprimento de preceitos. Ela é a prova viva, a evidência concreta e pulsante de que a nossa fé é genuína e que nossa confiança em Deus é verdadeira e ativa. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos desmistificar o que a obediência bíblica não é. Ela não é um legalismo frio, uma lista de afazeres para tentar ganhar o favor de Deus. Sabe aquela atitude ou aquele pensamento de buscar ser bonzinho para que Deus nos favoreça? Não é isso. A salvação, como bem sabemos, é pela graça mediante a fé. Você lembra da teologia de Paulo? Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, Paulo diz que a salvação é pela fé e não pelas obras. Ninguém pode merecer o amor de Deus ou conquistar o céu por seus próprios esforços. Cristianismo não é meritocracia. Se nossa obediência fosse uma tentativa de barganha com Deus, ela seria vazia, motivada apenas pelo ego e não pelo amor. Também não se trata de uma obediência cega ou irracional, desprovida de entendimento. Muito pelo contrário, a obediência bíblica é uma resposta inteligente e amorosa ao Deus que se revelou a nós, que deu seu rosto para que contemplássemos em Jesus. Este Deus de amor, justiça e sabedoria infinita. Então, o que é a obediência como prova viva da fé? Ela é primeiramente uma expressão de confiança. Quando obedecemos a Deus, estamos declarando com nossas ações que acreditamos em seus caminhos, que os seus caminhos são os melhores, mesmo quando não compreendemos completamente. Como o filho que confia plenamente em seu pai, ele segue as suas palavras, as suas orientações, não por medo, mas por saber que o seu pai o ama e deseja o seu bem. Pense em Abraão, patriarca da fé. Quando Deus o chamou para deixar a sua terra natal e seguir para um lugar que não conhecia, Abraão simplesmente obedeceu. Ele não viu o destino final da sua trajetória, mas confiou na voz de Deus. Isso nós podemos conferir em Hebreus capítulo 11, versículo 8, por exemplo. A sua obediência não foi legalismo, não foi cega, foi uma fé ativa, um passo de confiança que provou a realidade de uma fé pujante. Da mesma forma, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, seu único filho Isaque, Abraão, pela fé, obedeceu, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Essa é a prova viva. Em segundo lugar, a obediência é uma expressão de amor. Jesus deixou isso muito claro em João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, portanto, é a linguagem prática do amor de Deus. É a maneira pela qual demonstramos nossa devoção, nossa lealdade e nossa entrega a Ele. Ela não é um fardo imposto, mas uma resposta natural e espontânea de um coração que foi transformado pelo amor divino. A verdadeira fé não pode existir isolada da obediência. Como Tiago nos ensina em sua Epístola Universal, capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. É inexpressiva. As obras, nesse contexto, não são o que nos salva, mas o que evidencia que somos salvos, que nossa fé é real e viva. A obediência se torna o espelho que reflete a autenticidade da nossa fé inabalável. Em tempos de crise, a obediência se torna ainda mais crucial. Preste muita atenção.
É fácil obedecer quando tudo vai bem, mas a verdadeira prova de fé vem quando somos desafiados a obedecer em meio ao medo, à incerteza, à adversidade. Para a maioria de nós, a maior barreira para obedecer a Deus é simplesmente o desejo de cuidar da nossa própria vida. Sabe aquela síndrome do controle? Pois é. Há uma batalha em nosso coração entre nossos desejos e o desejo de Deus. Podemos querer que Ele nos guie quando achamos que levaremos vantagem, mas então queremos assumir o controle quando a sua vontade implica em sacrifícios, perdas temidas, ou em algo que simplesmente nós não queremos fazer. Viver nesse dilema é um risco. A palavra de Deus diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A voz do coração é fantasiosa, inconsequente, passional. O mundo diz assim, siga o seu coração. E eu confesso, esta é uma filosofia muito interessante, é a filosofia dos mestres da nova era, dos seminários de autoajuda, das músicas pop românticas. Siga o seu coração. Essa filosofia vende milhões de livros e gravações porque soa romântico, soa nobre e muito interessante. O problema é que seguir o seu coração geralmente significa perseguir tudo o que parece correto no momento, seja apropriado ou não. Mas sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 28, versículo 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O nosso coração é tolo. Infelizmente, milhares de cristãos estão ignorando completamente a direção do Espírito Santo em suas vidas, dando ouvidos ao seu próprio coração. Na ânsia de satisfazerem suas necessidades e desejos momentâneos, tomam decisões precipitadas, sem buscarem a Deus em oração, no estudo da palavra, então fracassam na vida, exatamente porque na crise seguem a lógica do mundo e acabam negociando seus valores absolutos, transigindo com sua própria consciência. Trocam as bênçãos eternas pelas vantagens terrenas. Obedecer a Deus é um processo de autonegação. Eu confesso que não é algo simples. É um processo de dizer não a muitas preferências e gostos pessoais a ponto de poder afirmar, como Paulo um dia declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Andar sob a direção do céu, sob a vontade de Deus é caminhar seguro. Como C.S. Lewis expressou certa vez, sair da vontade de Deus é entrar em lugar nenhum. Quando permitimos que o Senhor guie o nosso caminho, sempre chegamos ao lugar da nossa vitória. Em momentos de crise e adversidade, a obediência a Deus nos serve como um guia seguro, um mapa para atravessar o vale escuro. Ela nos mantém alinhados com o seu coração, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem caóticas. A obediência é o caminho que nos leva à bênção. É a matéria-prima do milagre. A paz e a manifestação do poder de Deus em nossas vidas só é possível na rota da obediência. É através da obediência que nós experimentamos a proteção de Deus, a sua provisão e a sua direção. Ela nos coloca na posição de receber o que Ele tem para nos dar. Transforma a crise em testemunho de sua fidelidade. Portanto, que nossa fé não seja apenas uma crença intelectual, que saiamos da teoria e cheguemos à prática. Tenhamos uma fé viva e ativa, manifestando obediência. Que a nossa obediência em Deus nos leve a confiar cada vez mais em seus mandamentos e a segui-lo com um coração alegre e submisso. É nessa obediência que a nossa fé se torna inabalável e é através dela que o mundo verá a prova viva do Deus que servimos. Para você continuar a receber esses conteúdos que fortalecem a sua fé e o ajudam a navegar pelos desafios da vida com uma perspectiva eterna, lembre-se de se inscrever aqui no canal e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares, que eu tenho certeza que precisa dessa palavra como direção para a sua vida. Que Deus nos capacite a viver uma vida de obediência, pois é nela que nossa fé encontra a sua mais pura e poderosa expressão. Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento e por esta palavra. Que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, para que possamos trilhar um caminho alinhado ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.